para você, né, tem a ver com a variância, que por sua vez tem a ver com a média, que por sua vez é dado por essa fórmula aqui. Então eu vou colocar var igual a 1 sobre n menos 1, quando nós estamos falando de amostra. Série. Série é simplesmente você repetindo os números na continha que vai aparecer ali. Xi menos a média. Normalmente a gente chama a média de x barrado, elevado ao quadrado, Certo, beleza? Show certo. de bola. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Primeira coisa, encontrar a média. Por acaso você já encontrou a média desse conjunto de dados aí? Não, Você tem uma calculadora por perto aí? tenho. Você sabe que é só somar todo mundo e dividir pela quantidade de dados que tem, né? Sim, Que no caso são 20. Então seria somar 78, mais 75, mais 72. Você vai poder usar a calculadora, certo? isso. Certo. Vou. Então eu vou já te dar um spoiler. A média é 78. Beleza. Portanto, essa conta bem banana aqui, a gente não precisa ficar se incomodando com ela. Então vai ficar var. Agora vem a parte chata, né? A parte de, assim, retardado mental cobrar isso na prova. Então vai ficar 19. Daí o que que vai acontecer? Você vai pegar cada um dos dados. Não precisa ser em ordem. Vai ficar assim daí. Porque essa é uma tabela de dados brutos, assim. Tu não conseguiu colocar isso em classes, né? Uhum, Classes de frequências específicas. Você tem dados brutos, então é tipo, você vai ter que pegar o 78 aqui, que por sinal também é a média, né? uhum. Então vai ficar, olha só, 78 menos 78, que é a média, elevado ao quadrado, agora mais. O outro número era quanto? 75, eu acho, né? É, Próximo número é 75, se não me engano, ao quadrado. E assim você vai com os próximos números, 72, 96, e assim vai, beleza? Aí beleza. você teria que fazer tudo isso aqui, papapá. Daí você faria a conta aqui, né? Essas contas infinitas, que são 20 contas que você tem que fazer. É, então. Então, a menos que você faça meio de cabeça as coisas, ficaria meio ruim, mas mesmo de cabeça fica ruim. Então, eu já vou te dar outro spoiler da resposta, que é 120. Beleza. Agora, então, você tem a média, você tem a variância, como é que faz para achar o desvio padrão? O desvio padrão, decora o que eu vou falar, velho. O desvio Tá. padrão é sempre a raiz quadrada da variância. Então, a gente costuma chamar de desvio padrão de sigma. É a raiz quadrada do var, que é raiz quadrada de 120, que é... Pô, dá para escrever isso em raiz, mas eu escrever isso como decimal. Talvez no contexto aqui seja melhor dizer que é praticamente 11. Não, perfeito. No decimal fica até melhor. É, praticamente 11, porque qual que é a raiz quadrada que dá exatamente 11? É o É, 121. É o exa- 121, né? Raiz quadrada de 121, porque 11 vezes 11 é 121. exatamente. Certo? Então, beleza, foi feita. Isso aqui é só a primeira, né? Isso aqui era uma prova ou é uma lista de exercício? Lista de exercício. Olha, ó, a resposta que eu falei aqui, ó. Pra tu não achar que eu sou um mago, né, que faz as contas de cabeça, tava tudo aqui já no Ah, gabarito. tá. Construir. Pior que eu tava achando, porque eu não tinha visto essas respostas. É isso, tio. Construir um intervalo de confiança de 95 para estimar, para estimar, parada da média, tempo gasto. Muito bem, né? Então a gente quer um intervalo de confiança de 95%. O intervalo de confiança ele tem uma fórmula, tá bom? É Tá. simplesmente pôr na fórmula. Tá me parecendo que essa tua ficha aqui é só pôr as coisinhas na fórmula. É, o professor falou que vai ser exatamente isso na prova. Se eu não É me isso engano, ele vai, aí. se eu não me engano, ele vai até dar as fórmulas. Aí, ó. Então é só não se quiser jogar as coisas na fórmula e pronto. É, Mas aqui como é que vai ficar então? Qual que é a fórmula, né? Você deve estar se perguntando. É intervalo de confiança, que vai ser de um valor a outro, né? Por exemplo, ah, quando a gente vai lá na eleição, né? Ah, o candidato está com 45 pontos, com 2 pontos para mais ou para menos. Esse para mais ou para menos aí, sempre o mesmo valor, né? Eles falam, dois para mais ou para menos, é o intervalo de confiança, entendeu? uhum, Então, entendi. vai ser o quê? Vai ser a média, agora mais ou menos, que nem na eleição,
esse T aqui, que eu já vou dizer o que é, S sobre a raiz de N. Bem, quem que é T alfa 2? Isso aqui é um número da tabela T-Student, ok? Hum, T-Student, tabela normal, são coisas que você já deve ter visto, ouvido falar, pelo menos utilizado o Excel para fazer, não sei. Uhum, Mas eles que trazem as probabilidades, o- a probabilidade associada à confiança que você está perguntando para o problema. Então, como é 95%, daí tem um valor específico para esse T aí para 95%. Se fosse 99%, seria outro valor. E assim vai, entendeu? entendi. Exatamente. Então, é isso. Daí, agora, como é que vai ficar ali? Quem é o. Ah, e veja também outra coisa, né? Esse T não depende especificamente do intervalo de confiança apenas, mas também depende do grau de liberdade, que tem a ver com a quantidade de dados que você tem. Ou seja, tem a ver com o fato de você ter 20 dados, entendeu? Uhum, O Seado falou que você tem 20 dados. Se fosse 30, seria outro valor. Se fosse 10, seria outro valor. Para cima de 30, a gente não costuma utilizar a tabela T-Student. A gente usa a distribuição normal, que é aquela, que é aquela curvinha que você viu bastante na época da pandemia, lembra? Aquela coisa meio para achar eu, a curva lá. eu lembro, eu Mas lembro. merda mesmo. O S é o desvio padrão da amostra, tá bom? Tá, Então, o que acontece é que, como você tem ah, poucos dados, né, você não consegue falar muito sobre a população, mas consegue falar sobre a amostra. Então, a gente conseguiu tirar, né, esse S agora há pouco, né? aham, Eu chamei de sigma, né, o S grego, mas eu vou chamar do S latino mesmo. Agora, raiz de N. O N é a quantidade de dados que tu tem 20, 20. ok? Então, vamos colocar as coisas aqui. A gente tinha calculado que a média era 78. Mais ou menos, vamos deixar isso aqui em stand-by por enquanto. O desvio padrão é 11. Raiz quadrada de 20, não sei. Mas a calculadora nos fala. Agora, como é que a gente faz para encontrar esse T alfa 2 aí, né, meu velho? A gente vai ter que olhar na tabelinha. Tem que olhar na tabelinha. Bem, primeiro, por que que alfa sobre 2, né? Porque, como eu estou querendo para mais ou para menos, vamos pensar assim. Eu quero 95% mais provável de acontecer, né? Por isso que eu estou Uhum, falando, intervalo de confiança, mais provável de acontecer. Então, a curva, ela é meio assim, também é parecida com a do Covid lá, mas a aham, gente está jogando fora 5%, né? Porque a gente quer 95%. Então tem que jogar 2,5 daqui, da ponta mais extrema, e da outra ponta mais extrema, sacou? Eu jogo fora esses valores, entendeu? entendi. Jogou fora 5%. Isso. E daí quem que me limita, quem que me dá é justamente o T alfa 2 aqui, sacou? É esse Entendi. valor que me diz ali onde é que eu tenho que cortar. Agora, como é que eu vou descobrir isso? Bem, eu vou te mostrar aqui. Pera só, eu abri aqui para tu ver. Isso sai tudo de uma tabela. Então, cadê a tabela? E unicaudal, é isso que eu quero? É, eu acho que é isso que eu quero. Tá aqui. Essa tabela. É isso aí. Então a gente está querendo pegar 2,5, certo? Certo. Porque a gente está pegando unicaudal aqui, de um lado só, 2,5. Porque, beleza, a gente sabe que é 5%, mas a gente já entendeu que vai pegar a informação do 2,5 lá no fim. Porque daí é Aham, igual do outro lado. Então, nós estamos falando dessa coluna aqui, porque é a coluna do 2,5, tá vendo? aham, Mas eu tenho que ir até onde? Até o grau de liberdade do problema. Como nós temos 20 dados, o grau de liberdade é sempre o teu n menos 1, ou seja, 19. Então nós estamos falando aqui do nosso t igual a 2,093, beleza? uhum. Então a gente simplesmente olha na tabela. T igual a 2,093. Muito bom. E agora tem que fazer essa continha, hein? Sabe que você se garante para fazer na calculadora aí, por favor? Passo, pode deixar. Show de bola. Então, eu sempre peço, porque assim, tu não é de exatas, né? Qual curso tu faz?
É ciência de dados. Pois é, já É falou. meu. Quem não tá acostumado acaba usando mal a calculadora, eu tenho que dar umas corrigidas, porque chega na hora da prova, dá BO. Por exemplo, o que que eu tenho que te falar para fazer primeiro aqui? Hum, Talvez fazer a raiz quadrada de 20 primeiro, entendeu? Depois tu pega 11, divide por esse valor, e só depois tu multiplica pelo 2,093. tá, Então tu vai a raiz, começar do contrário, entendeu? entendi. A raiz quadrada de 20 dá em torno de 4,4. Então 11 dividido por 4,4. Veja Tá. quanto dá. 2,5. Cara, 2,5. Agora 2,5 vezes 2,093. 5,2325. Então 5,2325. Então significa que a média é 78, mais ou menos 5,23 para mais ou para menos. Ou? Entendi. Então, a princípio é isso. Daí você soma aí e vê quanto é que dá. Mas vai dar mais ou menos uns 72, 73 para menos e 83 para mais, né? É, Exatamente. Muito bem. Show de bola. Pegou a ideia, velho. Isso aí é intervalo peguei. de confiança que você estava me perguntando, né? Só isso. Então, você só tem que decorar uma fórmula, e a fórmula vai ser sempre a média, mais ou menos esse T, que tem a ver diretamente com o nível de confiança que tu quer, que no caso aqui era 95%, e no caso do T-Students também tem a ver com o grau de liberdade, Uhum. desvio padrão da amostra, raiz quadrada da quantidade de termos. Beleza? Beleza. Então, vamos ver o próximo. Ai, ah, muito bem. Vou pegar aqui. Muito bem. Agora já é um outro problema, mas continua sendo do mesmo. Se a empresa já soubesse, ah, antes de coletar essa amostra, que o desvio padrão do tempo de pagamento ah, sigma 11, qual seria o intervalo de confiança de 95% para a estimativa da média do tempo gasto no pagamento? Muito bem. Probleminha, problema. Opa, tem algum botão aqui. Deixa eu ver bem isso aqui. Então, se a empresa já soubesse antes de coletar essa amostra que o desvio padrão de pagamento 11 segundos, qual seria o intervalo de confiança 95 para a estimativa da média do tempo gasto do pagamento? Caramba, que pergunta, hein? Pois é. Ele já sabe o desvio padrão. Então, tá. Não. Estranho, porque a gente meio que já sabe o desvio padrão também. A gente já sabe. Ele deu ali no enunciado. Mas então ele tá. Tá. Eu acho que eu entendi. Aqui não deixou muito claro. Esse aqui é o desvio padrão da população. Ou Hum, seja, aqui até a letra que ele está usando é aquela que eu tinha usado aquela hora, lembra? aham, Porque ele está falando aqui da população, não da amostra. Então, a gente vai ter que usar as informações para a população, a conta para a população agora. Então, entendi. vai ficar não mais ter student e agora a distribuição normal. Então, vai ficar assim. É uma coisa, olha só, bem parecida. E C igual a média, mais ou menos o desvio padrão, só que o desvio padrão na distribuição normal, falei besteira, o Z crítico da distribuição normal, não mais o T crítico da distribuição T-student, aqui agora multiplicando, quem? Multiplicando o sigma, dividido pelo raiz de N, ok? Uhum. Isso. Então, é isso. Agora vai ficar como? Agora tem que jogar os dados de novo. Vai ficar 78. Esse aqui a gente acha na tabela. O desvio padrão é 11. E a raiz quadrada você tinha dito que dava 4 alguma coisa, né? 4,4. Isso. Agora, como é que a gente vai achar esse cara? Isso, senhor.
pegando uma outra tabela. Vou pegar outra tabela. De novo, nós estamos interessados em pegar 2,5 de cada lado, né? Uhum. Então, a gente pode vir aqui, ó. Bem, quanto que acumularia até o 2,5? Veja que isso aqui é uma tabela, uma das várias tabelas possíveis é de distribuição normal. E ela dá esses números aqui, esse monte de números aqui dentro, são a área preta, ok? A área preta desse desenho. Tá. Nós queremos que a área preta desse desenho, para a mesma lógica que a gente estava aplicando antes, acumule até 97,5%, certo? Uhum. Eu estou pegando tudo, fartando só o 2,5 aqui. Então eu tenho que procurar em algum lugar aqui o 97,5. Ó, 97,5, o Aí. 97,5 tá aqui, tá vendo? Uhum. Então tu pode pensar assim, beleza, aqui é a área, esses números de dentro são a área. Eu quero o Z, eu não quero a área, eu quero o Z, para que eu possa colocar na fórmula, certo? Ó, preciso Certo. desse número aqui, certo? Uhum. E que eu sei que está associado para o nosso problema aqui com 97,5%, ok? Uhum. Isso. Então eu olhei na tabela, achei o 97,5%. Agora, como é que eu vou achar o Z? Eu vou olhar os números associados a ele, ó. Veja que aqui é 1,9 na linha que ele tá vendo? Ó? Uhum. 1,9, quem tá aqui em cima para finalizar? 1,96. 1,9, aqui em cima 6. Então significa que o Z é 1,96. Entendi. Só olhar na coluna, então. Na linha e na coluna, exatamente. É. Então, 1,96. E agora é só fazer essa conta aí. Então, passa aí, por favor. Tá. Dá 2,5 a divisão ali. Uhum. Aí é 2,5 vezes 1,96. Isso. Dá 4,9. Então vai ficar 78, mais ou menos 4,9. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Tranquilo até aí? Tranquilo. Show de bola. Então, formou, tá aí. Top. Vamos ver a próxima questão. Alguma dúvida? Nenhuma. Então tá bom. Ah, só um segundinho. Tô resolvendo uma coisinha aqui. Não, tranquilo. Beleza. Tem alguma outra questão dessa ficha aí que tu precise, assim, com mais pressa, que tenha mexido mais contigo, assim? Deixa eu ver. A 6 e a 7. Muito bem, vamos de 6 e 7, então. Vou fazer aqui o make check tudo. 6 e 7. Ah, oh, caramba, problemas técnicos aqui. Só um segundinho. Tranquilo. Que, que desgraça! Foi, 6 e 7 aqui, pronto. Uma empresa irá selecionar uma nova amostra de uma para estimar a proporção de pessoas que não pagaram a Pix com erro, máximo de 5 pontos percentuais. Ah, muito bem. Erro 0,5, nível de confiança tal. Nesse caso, qual deverá ser o tamanho da nova amostra? Então ele quer saber o N, ok? O Hum, N é o tamanho da amostra, né? A gente não certo. colocou agora há Uhum. pouco ali N.
para encontrar o tamanho das coisas? Aham. Isso. Então, nós queremos saber isso, nós queremos saber isso, quem é o N. E no nosso caso, de novo, né, nós temos uma fórmula. Na verdade, vos digo, essa fórmula surge daquela fórmula que eu te mostrei agora há pouco, basicamente. Só meio que você pode isolar o N, simplesmente naquela fórmula, né? Não te mostrei uma fórmula agora há pouco que tinha um N aqui, ó. Aham. Você pode simplesmente isolar o N nessa fórmula, você chega na resposta. Mas aqui, como nós estamos falando de um problema de distribuição de proporção, não, proporção. Então, você não tem exatamente, né, os valores de média, de desvio padrão, que você tem são proporções. Uhum. Muito bem. Então, deixa eu colar isso aqui. Muito bem, deixa eu dar uma reduzida para aparecer o número. Daí, o que que a gente vai fazer aqui? Ah, então, vai ficar como isso aqui, meu velho? Eu já vou dizer a fórmula para você isolada ao N, né? Na proporção, fica assim, ó. Já que o professor falou que vai te dar, também vou te dar aqui. Z alfa vezes P, 1 menos P, E quadrado. É isso. Onde o E é o erro, o Z você já sabe, já falei. Aham. Ah, já falei que é, mas quem é o P, né? O P é a proporção estimada do problema que tu está estudando. Então, no caso aqui, é a proporção estimada da população que pagará via Pix, né? É o que ele quer ali, ó, proporção de pessoas que não pagar via Pix. Aham. Muito bem. Então, quem que é, né? Bem, a princípio, né? Ele não deu uma estimativa, né? É. Isso é bem bizarro, né? Ele não falou. Então, numa situação como essa, né? O que que a gente faz? Porque, a menos que eu seja retardado, né? Eu não tô vendo isso aqui no enunciado e parece que não veio de outra parte do problema também. Né? 5 não tá aqui em É. outra parte? Bem, Não, talvez veio do. Talvez veio daqui, né? Porque daqui Pix, cartão, Pix, 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 Pix. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Muito bem, então a gente vai ter que usar isso para fazer o P. Porque o P, então, é 14 de 20, né? Uhum. Você tem, vamos dizer, essa probabilidade de 14 sobre 20, né? De acontecer. De alguém pagar com o Pix, Sim. pela lógica. Certo. Entendeu? Né, se você tirar aleatoriamente ali, qual é a chance de uma pessoa pagar com Pix? 14 por 20, que dá cerca de 70%. Uhum. Pode fazer a conta aí. Você sabe transformar um número numa porcentagem, né? Sim. Isso, é só pegar o 14 sobre 20 ali, que. Por que 14 sobre 20 é a probabilidade? Porque tinha 14 pessoas que pagam com Pix das 20 pessoas possíveis. Uhum. A Dá chance de tirar alguém que zero paga com Pix é sete. 14. Isso, daí tu multiplica por 100% aqui e já tira em porcentagem a probabilidade, se tu quiseres, tá? Aham. Isso aqui dá 0,7, né? Aham. Então tá bom. Então vai ficar. Nós já sabemos quem é o Z aqui, né? Porque continua sendo 95%. Continua sendo E noventa e não vai cinco. mudar lá na tabela. Nessa tabela não muda. Né? Porque na outra mudava, né? Dependendo do tamanho da amostra, lembra? Aham. Mas na tabela normal não muda. Então é bom tu ficar atento quando tu vai ter essas dificuldades, quando tu não vai ter. Aqui nós estamos falando de distribuição normal. Então é Z ali, é distribuição normal. Então vai ficar o mesmo valor que a gente usou agora há pouco, para 95%. Isso aqui é 0,7. Aqui é 1 menos 0,7. E aqui embaixo é 0,05. Porque ele falou que o erro era isso, né? Uhum. Erro máximo de 5 pontos percentuais. Em porcentagem, né? Isso é 0,05. Exatamente. E pronto, acabou. Agora é só pôr essa conta aí na calculadora e me dizer a resposta. Beleza. Então faça aí, por favor.
1,96 ao quadrado dá 3,8416. Uhum, certo? Aí eu vou fazer. É, aí dá 0,3, né? O um menos 0,7. Uhum. Beleza. Agora eu vou multiplicar tudo. A parte de cima dá 0,806736. Ok. Aí dividido por. Aí no total dá 322,6944. Entendi. Ah, vamos ver se o resultado bate. Ou melhor, deu quanto exatamente? Eu acho que deu errado, mas Deu quanto? deu 322, Vírgula? 6.944. 322,6, tá. É, Então seria mais ou menos aí 323 pessoas, né? Arredondando para cima. isso. 323 clientes. Nosso espaço amostral é 323. Vamos ver. Aí, ó. Ah, perfeito. Confia, pô. Confia. Monstrão, monstrão. Então é isso, é só pôr nessa fórmula aí já era. Então, tu tem já uma tabela de fórmulas, coisas assim? Um Pra. arquivo com isso? Não. É bom, né? É, É bom ter isso anotado já, todas as formas que o professor passou que vão cair. É bom ter anotado, né? né? Senão você vai perder tempo assim com coisa banal. Hum. Então, vamos lá. Você disse que queria ver a 7 também. Vamos ver. Suponha que o desenvolvedor dessa nova funcionalidade tenha oferecido o produto afirmando que o tempo médio gasto do pagamento é menor ou igual a 75 segundos. Com base nessa amostra e com nível de significância alfa igual a 0,05, é possível rejeitar a alegação. Nós estamos falando de teste de hipótese aqui, né? Se ele perguntou se pode rejeitar, se não pode, né? Uhum. Teste de hipótese. Show. Então, vamos fazer o teste de hipótese. Deixa eu pegar aqui. Não sei se vai caber uma questão tão longa como essa, mas vamos lá. Bem, o que a gente vai ter que fazer aqui? Primeiro a gente vai ter que definir bem as hipóteses, né? Quem é a hipótese nula, quem é a hipótese alternativa. Uhum. A hipótese nula é ser menor que 75 segundos, certo? Certo. E a hipótese alternativa é ser maior que 75 segundos. Uhum. Então, vamos colocar isso aqui. Deixa eu só me ajeitar aqui na minha cadeira. Pronto. Esse programa vai ser meio longo. Ah, média.
menor ou igual a 75. E a hipótese alternativa é a média ser maior ou igual a 75. Muito bem. Daí ele está querendo aqui que a gente calcule, né? é, se é possível rejeitar ou não. Para isso, a gente precisa calcular o T, já que a gente está falando de uma amostra ainda de 20, né? No caso aí do nosso problema. Ah, certo? Nós temos que fazer o teste T, ok? Uhum. Então, vai ficar como isso aqui? Vai ficar o seguinte: teste T, essa fórmula aqui, ó. T igual. Isso aqui a gente chama de T calculado. A gente vai calcular ele. É a média menos vamos dizer assim, X barra é a média nova, aquela que você está propondo que é a nova, entendeu? Entendi. Enquanto o Mi zero é a média antiga, é a média já considerada do problema e Tá. tal. S é o desvio padrão, então vai ficar S aqui dividido pela raiz de N. Então, muito parecido com a forma lá do intervalo de confiança, e é para ser mesmo, né? Uhum. Muito bem. Então, agora tem que fazer essa conta. Quem que é a média? A média do que nós estamos avaliando aqui é aquela que a gente fez da tabela lá, o 78, ok? Uhum. A gente tinha calculado, tinha dado 78. Quem que é a média antiga, de acordo com o enunciado, é o 75, é o que nós estamos avaliando se é verdade ou não, ok? Uhum. O S é o desvio padrão, que a gente já calculou que era 11, lembra? Isso. E o N você já sabe que é 20. Então agora você tem uma missão, encontrar o valor do T calculado para mim. Beleza. Então vai lá. Cara, preciso lavar meu olho rapidinho, só um segundo. Não, irmão, que isso? Vai lá.
Eu sou dublador do Açarri. Voltei. Qual que é o valor do T? Deu uma dízima, né? Você sempre vai pegar tipo um número depois da vírgula só. Ah, então é 5,4. 5,4, exato. Ah, muito bem. 5,4, 5,4. Muito bem. Daí, a coisa é essa. T é igual a 5,4. Agora, nós temos que fazer a avaliação se isso está dentro do intervalo crítico ou não. O que seria esse intervalo crítico, né? A gente vai de novo fazer um gráfico genérico. E esse gráfico, então, né, está representando aí os nossos dados. Muito bem. Então, nós queremos saber aqui, para a hipótese alternativa ser verdade, ele tem que ser maior que 75. Muito bem. Então, nós temos aqui o 75, por exemplo, e se ele estiver dentro dessa região aqui, então significa que ele está, vamos dizer assim, dentro da região crítica, então a gente tem que aceitar a hipótese alternativa, ok? Uhum, Só que o 75 não vai me trazer informação nenhuma, né? Como se isso aqui fosse o valor do. É, o valor do X, né? O valor que a gente estava avaliando. Na verdade, né? Em especial não 75, mas 78, né? Que é o que a gente está avaliando. Se esse 78 está dentro ou não da região crítica. De 95% intervalo de confiança, aquela história toda lá. uhum, Quem é esse valor? É o T que você calculou. Né? É esse cara que você tem que avaliar. Se o nosso T crítico é o cara que vai. ah, Bem, eu acho que eu estou me perdendo um pouco na explicação. Vamos voltando. Deixa eu apagar isso aqui. Eu vou ter uma região que, dentro do intervalo de confiança que eu estou buscando estudar, vai me dizer se eu tenho ou não que aceitar a hipótese alternativa. Essa região é definida pelo T crítico, ok? uhum, Esse T crítico ele depende exclusivamente do nível de confiança que a gente quer aqui, que no caso é 95%, certo? uhum, Bem, a gente na verdade já avaliou, já viu que esse T crítico a gente já fez a avaliação desse T crítico antes, né, usando aquela tabela, etc. uhum, Vamos lembrar aqui que o enunciado está falando intervalo de 95%. Só que diferente daquela hora que a gente tinha dos dois lados, aqui a gente vai ter de um lado só. É unilateral aqui. Porque eu quero ou maior ou menor que esse número, entendeu? uhum. Então aqui tem 5% de areazinha. Portanto, eu tenho que olhar lá naquela tabela agora, de novo, né? E procurar para 5% agora. 5% tá aqui. 19. Então tá aqui, ó, 1,729, tá vendo? Uhum, Esse é o T crítico. Esse é o T crítico. Então, se você tiver buscando ali 5%, é esse cara que você está buscando. No tá. nosso caso, 1,729. Muito bem. Ou seja, em outras palavras, se você pegar, ah, veja, se você pegar um valor calculado maior que isso, maior que 1,729, você está então pegando um valor dentro da região crítica. A região onde você tem que aceitar a hipótese alternativa, entendeu? Uhum, De acordo com a tua conta, eu estou confiando que a tua conta está certa, deu 5,4, certo? certo. Então o T deu 5,4. Ah, tá bom, estou confiando. Então, eu não sei, eu realmente não sei. Mas isso não importa. O importante é você entender que você calculou um T muito maior, muito maior que a região crítica. Muito maior que o T crítico, o T que começa, que inicia a região crítica. Então você vai ter que argumentar dessa forma, se liga.
Algo assim, né? Era isso Uhum. que eu argumentava ali, certo? Justamente porque você teve um valor calculado maior que o T crítico. É simplesmente algo tirado pela tabela, ok? Sim. Uhum. Isso. Então, a ideia é essa. Só que eu não sei se tua conta tá certa. Não me parece que ela tá certa, sabe? Eu vou fazer aqui. Não, beleza. Vai ficar, vamos lá, 78 menos 75, 11 raiz de 20. Então vai ficar 3 Ah, vezes. não, eu fiz errado mesmo. Agora que eu percebi Ah, a cagada que eu fiz. então faça aí, certo. Caraca. Dá 1,2. Maravilha, ou seja, menor, né? É. Não, caraca, eu tava fazendo a conta sem tirar a raiz quadrada do 20. Eu, por algum motivo, excluí a raiz quadrada da minha cabeça. Pode crer. 1,2. Então, nós observamos que está fora da região crítica. É 75. A média continua sendo 75, a menos que me provem o contrário. Ou talvez para um outro intervalo de confiança, né? Daí você É. mudaria isso. Beleza? Pegou a Uhum. ideia? Tá Peguei. bom, para uma primeira aula foi top, né? Fizemos um monte de coisa. Fizemos, eu consegui Show de bola. entender bonitinho. Bom, velho, fico feliz de ter ajudado. Então é isso, nós nos falamos de novo amanhã lá na tarde, né? É, perfeito então, viu? Show de bola. Tente, se possível, trazer mais questões que tu tenhas dúvida, coisas assim. A gente se fala, beleza, meu Pode querido? deixar, viu? Valeu, Show de irmão. bola. Vou te enviar um Verdade. linkzinho lá pra tu me avaliar também, se tu puder, beleza? Pode deixar. E logo Essas, que o é, vídeo estiver pronto, eu já te envio, diga. pode deixar.